Bom dia, turminha! Como é que estão vocês? Tudo bem, meus amores? Espero que todos estejam bem firmes e bem saudáveis, viu? Nós vamos agora para a nossa aula de português, de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar de um sinalzinho que a gente usa na letra C, né? Que é a letra C. E que vocês chamam de brinquinhos. Quando vocês estudaram lá no segundo período, Tchelby ensinou vocês brinquinho, né? Mas, na verdade, esse brinquinho, ele tem um nome muito especial. E o nome dele é cedilha, certo? Então, vamos aprender quando é que nós podemos usar a cedilha ou não. Prestem bem atenção no que tia Norma vai falar, o que tia Norma vai explicar, para vocês não terem dúvida quando vocês forem escrever uma palavra, certo? Então, vamos acompanhar aqui no quadro para a gente poder ver. Vamos lá? O C cedilha, tá vendo? Esse brinquinho que tanto vocês falam aqui, tá vendo esse aqui que vocês chamam de brinquinho? O nome dele é, cedilha, tá vendo? Cedilha. E o uso da cedilha? Eu coloquei aqui, lembra do sinal do semáforo? Eu botei um amarelo aqui para chamar bem a atenção. O vermelho, todo mundo sabe que o vermelho no semáforo, ele significa que é proibido, né? Que não pode passar. E aqui no C, vai ser proibido também. O proibido o quê? Quando tiver vermelho, vocês vão ver porque não pode de maneira alguma usar a cedilha. E quando ele tiver a sílaba verde, é que é permitido, que pode usar a cedilha. Então, eu associei as duas cores para vocês lembrarem. Vermelho proibido. Então, vamos ver onde é que é proibido, né, usar a cedilha e onde é que pode usar a cedilha e onde é permitido. Vamos observar aqui? Preste bastante atenção. O uso do C cedilha. Vamos lá? Nós só podemos usar a cedilha quando estiver aqui o verde, tá vendo aqui? Então, eu só posso usar a cedilha quando ele estiver acompanhado de O, só, tá vendo aqui? Laço, fumaça. Eu não posso usar cedilha no final da palavra. Tic-tac. Porque ele já tem um som de quê? Tic-tac. Então, proibido não pode. Tá vendo aqui? Final de palavra não pode usar cedilha. Então, tá proibido. Saci. Por que será que aqui eu não usei cedilha, Porque o si já tem um som de S. Então, quando eu uso a cedilha aqui, é justamente para transformar o som do có em só. Então, eu digo laço, laço, ou o som do S, Então, o C com a cedilha, ele vai transformar no som do S. Do mesmo jeito aqui, fumaça, Agora aqui, saci. Aqui eu não posso, é proibido usar cedilha. Por que proibido? Porque toda vez que tiver o si e o sé, não se pode usar cedilha porque ele já tem um som do S. Então, não tem necessidade nenhuma aqui de usar cedilha. Então, proibido, não pode. Então, saci, eu coloquei vermelho aqui, chamando a atenção a sílaba si. Não se pode de maneira alguma, nem no sonho, nem sonhando, vocês não podem sonhar em usar a cedilha aqui. Outra aqui, sé. Também proibido usar cedilha. Não se pode usar cedilha na sílaba sé, porque já tem um som de si. Então, não tem aqui, cebola. Não é cebola, é cebo. Olha o som do O. Cebola. Então, aqui não tem nenhuma necessidade de usar cedilha, porque já tem um som do S. Outra coisa importante, eu tenho aqui dois C aqui. Um sem a cedilha e o outro com a cedilha. Eu não posso falar aqui sabeça. Aqui eu digo cá. Eu não posso falar sa. Eu não posso colocar, é proibido também. Eu coloquei vermelho aqui, Proibido usar cedilha no início de palavra. Nunca vocês devem usar uma cedilha no começo de uma palavra. Nunca. Se você precisar o som do sa no início de uma palavra, vocês vão usar, olha para aqui. Eu quero o som do sa no começo da palavra, tia Norma. Então, você vai usar, o S. Não pode usar
aqui o cedilha, colocar o sa aqui como o C com a cedilha. Não pode. Então, aqui eu digo cabeça. Aqui eu já usei, ó, porque o nome cabeça tem um som do sa aqui, então eu tenho que usar a cedilha. Então, sa, eu uso a cedilha. Outra palavra aqui, ó, taça, ó, permitido usar a cedilha. Então, deixa eu circular aqui a verde, tá? Ó, cedilha. Nós temos aqui taça, também tem a cedilha. Outra pedacinho que a gente usa a cedilha, ó. Ações, ó, o on e o is, ações. Então, ó, o pedacinho ações, né? Eu uso a cedilha no C aqui também. Então, o C aqui é um C cedilha. Eu tenho agora aqui, ó, có. Não posso colocar cedilha no início de palavra. Mais uma vez, volto a falar e guarde na memória de vocês. Não é para esquecer. Proibido usar cedilha no começo de palavra. Então, có. Vamos tremer a língua aqui, porque o R aqui está no meio de duas vogais. Tá vendo? Vogal de um lado e do outro. Toda vez que o R estiver no meio, tremam a língua. Então, vamos lá. Corações. Corações. Eu coloquei cedilha porque senão vai ficar coracões. Então, a palavra corações, eu coloquei a cedilha nos sons. E os sons, ele usa a cedilha. Maçã. Tá vendo aqui o an? Ó o an com o tio, né? Ma, aqui é o a. Aqui já é o an, ó. Ó a diferença de um pro outro. Eu não posso falar aqui man, eu falo maçã. Então, aqui no san também eu uso a cedilha. Preste atenção aqui agora, a próxima palavra. Cão. Tô vendo aqui? Cão. Não posso usar porque tem um som de que e segundo porque tá no início da palavra. Início da palavra, começo da palavra, proibido terminantemente usar a cedilha. Vamos à próxima palavra. Educação. Ó, aqui eu não posso falar educação. Educação. Então, essa palavra, o são, né? O são usa a cedilha porque é o nome educação. Aqui nós temos agora, ó, a palavra roça. Também cedilha, né? Porque eu não vou falar roca, eu vou dizer roça. Cego. Por que não posso cedilhar aqui? Porque C já tem um som do S. Preste bem atenção, não é que. Cuidado, tá? Não é que, é sé. Cego, não há necessidade porque tem um sé e porque também está no início da palavra. Ração, ó. Para virar o som de são, eu tive que colocar cedilha, porque senão eu não conseguiria falar ração, eu iria falar racão. Outra palavra aqui, ó, cinema. Cinema já tem um som de si, então não preciso colocar. Toda vez que tiver o si e o sé, não há necessidade de colocar cedilha. E você já sabe que no começo também de palavra não se pode colocar cedilha. Cinema, outra que não pode aqui, ó, crá, cré, cri, clá, clé, não pode. Então, recreio, não pode também. Balanço, ó, senão fica balanco. E para virar balanço, eu tenho que colocar a cedilha, senão fica balanco. Açúcar, então, ó, su. Então, aqui também eu uso a cedilha, que senão fica cuca. Então, tem que usar a cedilha. Açúcar. Cedo, não precisa, ó, não é cedo, é C, ó, o E. Cedo, não há necessidade, que já tem um som de S. Palhaço, ó, cedilha. Por que cedilha? Porque se eu colocar um S aqui nessa palavra, vai ficar palhaço. Entendeu? Então, palhaço é com C cedilha. Lembra sempre disso aí. Palhaço, C cedilha. A palavra aqui, macio, ó. Não há necessidade, tá vermelho. Então, proibido usar cedilha, porque não já tem o som do si. Isso aí, a sílaba si não se usa cedilha.
Aqui eu coloquei vermelho. Proibido início de palavra usar cedilha. Então eu digo cal. Lembra que o lê aqui, ó, no meio de uma vogal e uma consoante, ele tem um som de U, ó. Vou até colocar aqui pequenininho para vocês verem, ó. Calça. Então o sa eu coloquei a cedilha porque há necessidade. Bacia, não precisa porque já tem um som do si aqui. Então, bacia não há necessidade. Então, agora eu quero que vocês observem aqui, ó. Olhe para aqui. Então, aqui é a palavra laço. Nós vamos descobrir aqui agora quais são as palavras, né? Eu quero que vocês descubram aqui quais são as palavras, né? As palavras circuladas. Então, as palavras circuladas, todas vão ter o som de sa, só, su, são, suns e sam. Mas a palavra si, sé, su, são palavras que têm o mesmo som, ó. É como se eu lesse assim, ó. Preste atenção aqui. Sa, sé, si, só, su, são, e sons, ó. Todas essas sílabas aqui. A única que não foi a cedilha, ó, no sé e no si, porque já tem o som do S. Então, todas essas palavras aqui, ó. Deixa eu circular aqui para vocês verem, ó. Laço tem o som do si. Cebola tem o som do S. Cego tem o som do S. Cinema tem o som do S. Cedo tem o som do S. Macio, bacia, ó. Então, nessas palavras todas circuladas aqui, as letras C com cedilha e C sem a cedilha representam o mesmo som, tá, gente? O C com cedilha e o C sem cedilha aqui estão apresentando o mesmo som, ó. Quer ver como é que a gente lê? Sa, sé. Tá vendo? É o mesmo som do S, ó. Sa, sé, si, só, su, são, sam e suns. No caderno de leitura de vocês, eu coloquei aqui, ó. Ó que bonitinho. O coraçãozinho, tá vendo aqui? Então, a gente vai trabalhar, vocês vão estudar essa leitura, fazer um vídeo e mandar pra tia Norma dessa leitura, certo? Preste bem atenção. Por que eu coloquei aqui embaixo? Ó, para vocês lembrarem que o C cedilha, ele tem um som de S. Então, sa é como se você estivesse lendo a família do S, ó. Sa, só, su, são. Aqui em cima eu vou dizer ca, có, cu, cão. Porque não tem a cedilha. Por isso que eu uso a cedilha para diferenciar do K para o Sa, do Có para o Só. Por isso que há essa transformação e a necessidade de usar esse sinalzinho chamado cedilha. Então, vocês estão vendo aqui que é proibido usar cedilhas em si, sé e no começo de palavra, certo? Quando você lê uma palavra, né? E você perceber que teve o som do S, você já sabe que você vai colocar a cedilha. Se você leu e não precisou ouvir esse som do S, você não vai usar a cedilha. Vamos observar agora aqui essas palavras aqui. Estão vendo aqui? Na primeira aqui, eu tenho aqui faca. Tá vendo? Eu escrevi o mesmo nome, só que agora eu coloquei a cedilha. Então, faca, eu transformei agora em faça. Tá vendo? Aqui é o K e aqui é o Sa. Sons diferentes. Ó, faca, faça. Peca, peça. Ó, peça de um automóvel, né? Peça de uma bicicleta. Então, ó, peca e aqui peça. Então, olha só, o som totalmente diferente. Um eu disse, ó, peca e o outro eu disse peça. Então, vamos lá. Sons totalmente diferentes. Louca, quando eu coloquei a cedilha, virou o quê, ó? Louça. Taca, colocando a cedilha, ficou taça.
Então, nessas palavras que nós comparamos aqui uma com a outra, tá vendo? Nessas palavras, as letras C e C cedilha representam sons diferentes, certo? Sons diferentes. Eles têm sons iguais quando tá assim, ó. Laço, som do su, ó. Som do s, ó. Saci, si. Então tem o som do S. Quando tem o som do S, eles apresentam o mesmo som. Quando tá igual aqui, ó. O C aqui, K e aqui Sá são sons completamente diferentes. Eu comparando as duas palavras aqui, eu vejo que tem sons completamente diferentes. Então, eu vou mostrar a vocês aqui agora, ó. No livro de vocês tem uma frase do cartaz, ó. Faça uma criança ainda mais feliz. Olha a exclamação. Pinte a sílaba, não é a palavra. Cuidado para não pintar errado. Pinte a sílaba das palavras que têm o mesmo som. Então, você observando aqui quais são as sílabas que têm o mesmo som. As sílabas que você pintou são escritas com cedilha, que é um sinal colocado na letra C antes das vogais A, O, U. O C somente é usado no meio da palavra, nunca no começo nem no final. Começa aqui, ó. Aqui, ó. O C aqui aparece no final, mas não pode. Tic-tac. Eu não posso usar cedilha no final de palavra, nem no começo de palavra. Aqui no diagrama, vocês vão encontrar aqui 8, tá, gente? Aqui são 8 palavras. Com C cedilha, e depois vocês vão escolher 2 e vão escrever aqui na linha, certo? São 8 palavras, lembram bem aí que são 8 palavras. Tia Norma vai contar na hora que eu enviar a tarefa para a Tia Norma. No outro lado, ó, reescreva as palavras trocando a letra C por C cedilha. Depois leia em voz alta, perceba as diferenças entre elas. Tem aqui forca. Se você colocar a cedilha, vai ficar como tranca, faca, porcão, louca, cocar. Então, quando você escrever, você vai reescrever a palavra colocando a cedilha e você vai ler as duas e comparar se tiveram sons diferentes. Leia em voz alta as palavras do quadro e responda a questão. Nós temos aqui cidade, cabeça, garça, cócegas, bacia, palhaço. Vocês vão observar, nessas palavras, as letras C e C cedilha representam o mesmo som ou o mesmo som. Nessas palavras, letras C e C cedilha representam sons diferentes. Qual é a resposta? Aí vocês vão ou marcar X ou pintar o quadrinho. Então, preste atenção e vê qual é o som, se está tendo o mesmo som, o C com a cedilha e o C com a cedilha e o C sem a cedilha. Se tiver o mesmo som, vocês vão marcar onde está o mesmo som. Leia em voz alta essas palavras, outras palavras. Temos aqui, ó, coca, coça, caco, caço, coco, coço. Então, vocês vão ver qual das duas respostas é verdadeira e vão pintar. Certo, gente? Então, preste bastante atenção, porque isso é importantíssimo, vocês estarem prestando atenção, cedilha, quando usar cedilha. Eu vou mandar um videozinho para vocês, bem lindo, que tem uma musiquinha ensinando a cantar, né, o uso da cedilha. Então, esse videozinho é bem legal, viu? Aprendam ele para vocês verem que musiquinha bem legal que tem. Então, façam a tarefa com bastante atenção e daqui a pouco a Tia Norma vai continuar com a aula de língua portuguesa, porque a gente vai falar de cartaz, certo? Um beijo para vocês, até daqui a pouco.